Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido e ele é destinado para quem precisa de algum checklist, né? Quando você faz o recebimento aí da entrada de algum aparelho na sua assistência, ou até mesmo se você trabalha como autônomo, prestando aí serviços, são informações bem úteis. Eu estive vendo e existe um modelo que circula aí na internet, mas ele está no formato de imagem e a pessoa não pode imprimir ele em alta resolução. Eu tentei, não ficou legal. E também achei ele assim com poucas opções, né? Então, com base nele, eu criei um, remodelei e acrescentei algumas coisas. E eu acredito que pode ser bem útil para algumas pessoas. Inclusive, esse checklist ele vai fazer com que você evite problemas, né? De pegar um equipamento, um exemplo, com risco, não observou se aquilo estava arriscado ou não, e posteriormente a pessoa alegar que não estava assim, e aqueles problemas que todos nós já conhecemos. Só um minutinho por causa do helicóptero. Bom, o helicóptero já passou, então vamos lá. O checklist que é disponível aí na internet é esse daqui. Não sei se dá para vocês visualizarem aí bem. Vou dar um zoom. Se você notar, ó, quando dá muito zoom ele começa a distorcer, tá vendo? A qualidade dele não é boa. E eu observei também que muitas pessoas já solicitaram esse checklist para algumas pessoas que mostraram ele em fóruns, blogs, essas coisas, e as pessoas simplesmente se recusam, só fazem uma filmagem assim do papel em mãos e falam: se vocês quiserem, copiem aí. Como que a pessoa vai copiar, né? Cada um tem suas habilidades. Tem pessoas que vai ter dificuldade para criar um arquivo desse, por mais simples que pareça, mas vai ter dificuldade. E né, pode parecer simples, mas nem tanto. Então, tá vendo? Ó, você reparem esse modelo e vai ver o modelo que eu vou mostrar, que eu criei observando essas características aqui, que agradou a muitos, né, por causa do layout e tudo. Vou minimizar aqui. Inicialmente eu criei ele no Word, e depois salvei em PDF, porque fazendo isso evita que ao abrir venha eliminar a formatação. E o modelo que eu criei foi esse aqui. Eu vou já dar um zoom aqui para facilitar, né? Vou deixar aqui com 160. Tá, 160 já ficou bom na página. Se vocês observarem, ó, eu dei o zoom e ele não perdeu a resolução. Aqui você pode dar o zoom máximo permitido aqui dentro do Word, que ele não vai perder a resolução, que isso indica que vai ter uma excelente impressão. Eu vou mostrar ele também impresso. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui aparenta, tá vendo onde eu tô com o mouse, que tá muito junto, mas não tá. Quando imprimir você vai ver que sai certinho. Parece que está desalinhado, mas também não tá. Quando se realizar a impressão ele fica perfeito. Eu vou mostrar a folha impressa. Então vamos lá, aqui tem o título, né, checklist para notebook. Pretendo fazer um depois para desktop, um para celular e para pessoas que trabalham com outros dispositivos. Aqui inicialmente tem para você adicionar a marca e modelo, serial number, part number, service tag. Vocês não vão encontrar todas essas informações em todas as marcas, mas em dispositivos da HP, Dell, vai ter todas essas aqui. Então eu já adicionei o campo para ficar mais organizadinho. Aqui em cima você tem a opção para você botar o nome do cliente ou como você julgar melhor identificá-lo, e aqui o telefone. Por exemplo, como essa folha vai ficar fixa no equipamento próximo dele, se você precisar de entrar em contato com a pessoa, vai ser bem mais rápido, né? Através dessas informações em mãos. Então vamos lá. Aqui tem a fonte de alimentação, né? Você vai colocar o serial número dela, que é o número de sério.
o modelo. Nas fontes, caso que não tenha essa etiqueta, é só relacionar aqui sem etiqueta e você pode botar alguma outra informação que tem, caso tenha nela, né? Que às vezes tem essa etiqueta lateral com código de barra, para evitar aquele problema da pessoa de repente alegar que a fonte não é essa, retornou o equipamento com peça diferente, essas coisas assim. E aqui vem uma avaliação para a gente não esquecer, né, de marcar algumas coisas. Então, através do que já está escrito aqui, já dá uma base e você não vai esquecer de ver esses pequenos detalhes que sempre causam problemas. Cabo de energia. Se tiver ok, esse cabinho aqui, você vai marcar aqui ok. Se ele tiver danificado, você marca que está danificado, só isso. Caso venha a fonte, né, mas não venha o cabo, simplesmente só marcar aqui que não tem. A mesma coisa aqui para o conector, para o plug, para a fonte. E aqui você vem embaixo, conector, o cabo do conector. Você vai marcar que está ok, que está danificado, ou caso não tenha. Plug, que é a pontinha do cabo, a mesma coisa. E a fonte também, essa retangular aqui, né? Vamos lá. Aí aqui vem para a lateral do notebook. Esse aqui é só uma imagem ilustrativa, você pode ter diferentes conexões, né, nos notebooks, porém aqui você já tem uma base inicial. Então aqui é conexões, portas e periféricos, VGA, HDMI, USB, rede, papapá, etc. Então aqui vai lá, você olhou, tá com DVD, você vai marcar. Aí o que você faz aqui? Você dá um risco. Você dá um risco na opção que não corresponde. Por exemplo, vamos supor que seja um gravador só de CD, né? Notebooks bem antigos, não é CDRW nem DVD-RW. Então você marca aqui, mas aí dá um risco aqui, ó, eliminando o dispositivo que não corresponde. Ou se for algo que não tem aqui, você marca a caixinha e acrescenta ao lado ou aqui entre parênteses, entre colchetes, alguma outra informação. Assim com as outras conexões, como VGA, HDMI, DVI, USB, mini USB, o DC Power Jack e etc. Ou seja, vamos botar aqui, ó, USB. Vamos supor que ele não tem USB, mas tem um mini USB. Você marca aqui e risca o USB. E reparem que aqui, ó, tem escrito assim, ó, tá vendo? Inspeção inicial, apenas visual. Por que eu coloquei isso? Que você visualizando que um item aparentemente está ok, não significa que ele esteja funcionando. Entendeu? Um exemplo disso, teclado. Você olhou ali, o teclado está bonito, está com as teclas no lugar, você vai botar que está ok, mas você está dando uma indicação que ele está ok fisicamente. Não que ele esteja funcionando. Entendeu? E aqui embaixo, ó, tem uma observação também, ó. Inspeção inicial apenas visual. Aí tá aqui, ó, nos itens multi-opções, selecione a caixa e dê um risco na conexão inexistente. Ou seja, você vai marcar essa caixa e vai dar um risco na conexão que não existe. Por exemplo, rede. Você marcou, tem Wi-Fi? Não, dá um risco. Tem modem? Não, dá um risco. Pronto. Você coloca uma régua e dá um risco retinho ali, né, para ficar alinhado. Eu vou mostrar isso depois. E aqui embaixo tem um complemento. Adicione mais informações nos colchetes ou na linha ao lado. Aqui e aqui. Aqui é uma tabela do Excel montada, né, dentro do Word, por exemplo. Clicou aqui, ó. Eu fiz assim, né, mas vou mandar ele em PDF. Você dá um clique, ó, ele habilita a edição. Só aguardar um pouquinho. Pronto, apareceu a janelinha aqui para editar, tá vendo? Clica fora, ele volta ao normal. O Word fica bem lento, né, fazendo isso. E teve determinados momentos, enquanto eu estava adicionando as imagens, que foi bem ruim trabalhar com ele. Pode ter um computador bom, que vai ser o problema do software, não com o computador. E aqui vamos botar a tela, a base superficial aqui do teclado, né, e outros itens. Ó. Tela, teclado, touch, webcam.
Aí vamos lá, tela, liga, se ela tiver ok, tu vai marcar aqui. Ah, mas ela liga, mas tem risco. Marca tela liga e tem risco. Ah, mas ela também está manchada. Marca também que está manchada. Se tiver outra observação, você coloca aqui. Se não ligar, você marca também. Não liga. Ah, não liga, mas tem mancha. Você marca que tem mancha. Tem risco, você marca que tem risco. Qualquer coisa, você acrescenta mais algum item aqui. Teclado. Você vai dizer se está ok. Né? Se não foi possível testar, você pode acrescentar aqui alguma observação. Touchpad, a mesma coisa, está arriscado, manchado, se não funciona. Webcam, você vai dizer se possui, se não funciona, né? Borrachas de proteção, que são essas borrachinhas aqui, ó, na quina da tampa da tela. Aí você vai marcar aqui carcaça, ok, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? Aí se ela tiver riscada, você marca que está riscada. Se tiver com mancha, você marca que está com mancha. Se tiver quebrada, a mesma coisa. E aqui embaixo também tem a observação, ó. Inspeção inicial apenas visual. Nos itens multi-opções, caso tenha algum problema, selecione a caixa correspondente. As caixas correspondentes. E aqui você vai mais embaixo, na última linha, tem aqui, ó. Adicione mais informações nos colchetes ou na linha ao lado, que é aqui. Isso aqui você vai imprimir, né? Vai deixar uma quantidade aí impressa para você fazer à mão esse preenchimento no ato do recebimento. Aí aqui nós passamos para a tampa superior, né? Você vai marcar a tampa tá ok, então tu marca aqui, tá ruim, tu marca que tá ruim, tá quebrado, tu marca que tá quebrado. Tem riscos ou manchas, você marca aqui. Aqui dobradiças e acabamento, que são essas quinas aqui. Costuma muito o acabamento aqui na quina tá quebrado, ou a própria dobradiça, né? Você vai dizer se tá ok, ruim, acabamento. Tu marca, aí aqui tu escreve, tá ruim, tá ok. A dobradiça tá ruim, né? Aí você coloca se é as duas ou se é uma. Acabamento a mesma coisa. Acabamento, além de marcar aqui, você vai dizer ok, mas aí você diz os dois. Acabamento, aí tu escreve ruim, apenas o, por exemplo, tu bota LD, lado direito, ou LE, lado esquerdo. Aqui você vem para as borrachas de apoio no fundo, né, da base inferior do notebook. Essas borrachinhas nos cantos, no meio. Aí você vai marcar se tem todas, né, se está completo. Se falta, aí você diz quantas falta. Se não tem, você marca aqui. E aqui tem uma linhazinha para acrescentar alguma coisa caso queira. Aí você vai conferir a mesma coisa nos parafusos. E também aqui você vai conferir a etiqueta QISO, vai ver se tem essa etiqueta. Se tiver, você marca se ela está legível, se está ilegível, ou caso não tenha. E aqui, se você quiser, você coloca qual é SO, que é referente à etiqueta, por exemplo. Windows 7 Home, né? Você vai se prevenir, são pequenas coisas, mas que minimiza aí dor de cabeça, né? Aí aqui você tem aqui, ó, informações da bateria. Você vai colocar o modelo da bateria, tá vendo? A caneta, você escreve aqui. O part number e o serial number, caso tenha. Ou qualquer outra informação que você possa identificar a bateria que veio com ele. Que é muito comum, né? Você ter, com o passar do tempo, você juntar aí vários modelos de bateria, né? E aí você tira, coloca a próxima ali e você fica agora. E agora as baterias estão todas com boa aparência, qual que era desse notebook, né? Então você anotando o part number dela, o serial number, você não vai ter essa confusão. Aqui embaixo eu acrescentei uma informação, né? É importante, as informações inseridas no checklist são inspeções visuais no momento do recebimento. Não indica que um item que esteja visualmente ok esteja funcionando corretamente. Como, por exemplo, o teclado, sendo necessário testes mais avançados com o equipamento em funcionamento para que sejam analisados diversos itens como memória, HD, portos USB, etc. E o que você pode fazer aqui? Você imprimiu duas vias dessa daqui,
você vai imprimir um exemplo, umas 10, 15 folhas, vai deixar guardadinha aí. Você pode usar um papel carbono, caso você queira deixar uma cópia disso com o cliente. Ou simplesmente tirar uma cópia da que você preencher. Simples também. Mas para facilitar, você vende carbono, papel carbono tamanho A4. Você coloca ali uma folha, uma embaixo. Você vai preencher e vai marcar na outra e você dá a cópia para o cliente, caso queira. Não tem problema algum. Então aqui eu vou te mostrar... e aqui para finalizar, tem esse campo aqui, ó. Informações complementares. Aqui você vai acrescentar qualquer outra coisa que você queira, algum relato do cliente e tal. Eu vou estar posteriormente também fazendo um outro modelo de checklist para o ato da entrega. Toda uma série de coisas que você vai verificar na hora de entregar o equipamento, né? Mais um detalhe aqui, deixa eu te mostrar, ó. Vou dar o zoom aqui, ó. Vou dar um zoom bem exagerado para provar que você vai conseguir imprimir ele em alta resolução aqui, ó. Não deformou nada. Tá vendo, ó? Olha as letras, a perfeição que tá, ó. Vou colocar lá para cima. Olha o acabamento, como é que tá. Esse aqui é porque o corretor ortográfico acha que tem alguma coisa escrita errada. Tá vendo? Vou botar aqui para 100%, tamanho normal da folha. Agora aqui, ó, quando você visualiza a impressão, parece que vai sair borrado, tá vendo? Tudo junto aqui em cima, mas não é. Isso aqui é porque na tela te mostra uma coisa, mas quando imprime sai outra. Às vezes na tela mostra perfeito, mas quando imprime sai ruim. Eu vou dar uma dica aqui quando vocês... Ó, 100% aqui praticamente é uma cópia fiel do tamanho A4, né, do que vai aparecer. Repara que ficou tudo certinho. Tá vendo? Agora, vamos ver ele em PDF. PDF já está salvo aqui. Aqui é a mesma coisa de lá. Repara que quando dá o zoom, ó. Tá vendo? Também fica perfeito. Isso indica o quê? Que a impressão vai ficar perfeita. Tá vendo? Deixa eu deixar em 100%. Agora vamos lá. Que eu vou disponibilizar esse em PDF aqui. Quando vocês forem realizar a impressão, vocês vão fazer o seguinte. Colocou em arquivo. Imprimir, ele vai, dependendo da sua configuração, ele vai abrir essa tela. Dependendo da sua configuração, ele já vai direto jogar para a impressora. Eu gosto sempre de deixar ele configurado para abrir a tela de visualizar a impressão, porque às vezes a gente erra em alguma coisa na página, configuração, e já imprime, e depois que a gente vai se atentar a isso. Você sempre marca essa opção aqui, ó, escolher a origem do papel do tamanho do PDF, que aí evita dele comer a borda, porque eu deixei as bordas bem curtinhas, entendeu? Às vezes se você colocar aqui, ó, ajustar, repara que esticou mais, ó, pode ficar desalinhado. Se você colocar tamanho real também, às vezes fica ruim. Escala personalizada às vezes fica ruim. Então nesse caso, como é o PDF, tá vendo? Você pode deixar do jeito que está. Eu vou cancelar aqui para abrir de novo. Tá vendo? Eu deixo do jeito que, quando abre ele, do jeito que ele aparece aqui, a impressão sai perfeita. Aí agora vamos lá para a telinha, para a gente ver como que ele ficou impresso, ok? Volto já. Então pessoal, voltei aqui com o modelo já impresso. Como podem verificar, tá vendo? Fica em uma boa qualidade. Vocês podem ajustar a resolução para o máximo possível. Eu imprimi aqui em padrão fotográfico, para que ela ficasse com um acabamento bem
chamativo, né? Por exemplo, se você imprimir no modo comum, dependendo de como tiver a sua impressora aí, essas linhas podem sair mais grossas, principalmente impressora que já está aí com a cabeça de impressão gasta. Não fica com as linhas assim com boa resolução, não. Quando a impressora está nesse ponto, você tem que configurar ela para imprimir em papel fotográfico. Esse modelo aqui foi papel acetinado em alta resolução, apesar de ser o A4 comum. E a questão do preenchimento, ele fica assim, ó. Acredito que dê para vocês verificarem aí, tá vendo? Coloca o nome do cliente, o telefone, modelo, número de série, parte number, tag série. E aqui você vem fazendo as marcações necessárias, tá vendo? Na questão da tampa, a dobradiça que eu tinha dito. Lado direito, a dobradiça ruim, eu coloquei aqui o lado direito, então, as borrachas de apoio, etiqueta e tal. E aqui, informações complementares, ou referente ao equipamento, ou referente ao que o cliente tenha relatado para você. Tá vendo? E lógico que você pode aproveitar aqui esse espaço e acrescentar informações, né? Qualquer outro campo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que ajude vocês. Um forte abraço, saúde e paz.